Reverendíssimo Diácono, caros filhos, hoje celebramos esta grandiosa solenidade, a solenidade de Pentecostes. E às vezes, ao celebrarmos algo na igreja, simplesmente nos fazemos presentes, mas sem saber de tudo aquilo que é apresentado, de como aquela festa, aquela solenidade se expressa e surge. O tempo pascal, ele é marcado por solenidades que se tem já em conta. Vemos, por exemplo, o Evangelho, este retomar daquilo mesmo que ouvíamos no início da Páscoa, em meio à sua oitava, e vemos exatamente o sentido de tudo aquilo que celebrávamos no Trido Pascal, no mistério do Senhor que nos era revelado. É uma festa que o Senhor instituiu e que, então, na plenitude dos tempos, eleva. Em meio ao seu povo que cativo no Egito estava, o Senhor, então, resgata o seu povo, indo a ele e apresentando diante de algo próprio daquele povo uma estruturação ritual, algo que marcasse a passagem para a libertação. Vem o Senhor e dá as devidas ordens. A Quinta-feira Santa, a antiga festa dos ázimos, aonde apresentava-se a ceia, onde tudo era sequencial, um preparativo para a libertação que aconteceria 2 dias após, diante da travessia do Mar Vermelho, este marco: o cordeiro, os pães ázimos, o marcar os umbrais das portas, para depois, então, sendo libertos, ir e atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Diante da plenitude dos tempos, o Senhor pega e eleva este mesmo mistério a algo maior. A festa dos ázimos, a ceia do Senhor, aonde aquele ritual inicial ao qual ele apresenta é elevado. E hoje celebramos a Santa Missa. Ele institui e eleva e dá um novo significado e maior plenitude. Diante da travessia do Mar Vermelho, aquilo que o Senhor realiza ao seu povo, a sua libertação, não de um povo indo para uma terra onde o Senhor dá somente, não diante da travessia do mar a pé enxuto, ou seja, sem molhar, porque a água era sinal do desconhecido e, portanto, da morte. Atravessar a pé enxuto é o passar sem que a morte os tocasse. O Senhor vem e eleva e dá o real significado. É o passar do pecado para a graça, é o passar diante de ser refém, estar fora de Deus para estar com Ele. É a passagem de estar aprisionado nos pecados, nos vícios, para a liberdade em Deus, na correspondência a Ele. Mas após a travessia, há também um significado maior. 50 dias após a travessia do mar, eles chegam então ao Monte Sinai. E ali, o Senhor chama Moisés e entrega-lhe a lei. Entrega a lei a qual pautaria o povo, o modo de viver, a sua correspondência, a sua religiosidade. Quando o povo chega à terra prometida, então esta festa é este rememorar aquele fato, a entrega da lei que lhe é dada. Mas além disso, é também uma outra festa que marca o próprio ato e a cultura daquele povo. O povo judeu era um povo agrícola e pastoril. Vemos a marca dos pastores em meio àquele povo. Não à toa, hoje
em meio ao tempo pascal, celebramos o Domingo do Bom Pastor, neste relembrar o resgate de Deus que se comunica ao seu povo como aquele que apacenta aquele povo, aquela procela, aquela parte, aquele rebanho. O Senhor, então, é expresso, mas não só pastoril, mas agrícola. Fixando-se na terra, então, o povo começa a cultivá-la. Depende daquilo para sobreviver. Então, esta festa, 50 dias, então conclui-se a colheita do trigo, a matéria principal para Israel, e assim é levado ao templo para ser ofertado. As primícias, quando vemos, por exemplo, um pouco daquilo que depois se apresenta no o que ofertar ao Senhor, o modo como reconhecer o Senhor, o sentido que se dá, por exemplo, ao dízimo, aqui está uma das passagens fundantes. É o reconhecer que aquilo que me foi concedido vem de Deus. Então eu lhe entrego as minhas primícias, eu entrego a primeira parte para mostrar que é dele. E é ele quem me concede, é ele quem me dá. Eis o sentido desta festa, ainda no sentido judaico, mas o Senhor eleva. Esta festa, no completar das 7 semanas, também assim conhecida, a festa das semanas, reunia uma grande multidão em Jerusalém. Como vimos em meio à primeira leitura de hoje, que apresenta este relato, era uma multidão de judeus, cretenses e tantos outros povos e línguas que ali vinham diante daquela realidade. E diante disso, ali o Senhor quis expressar o seu poder e o seu anunciar ao povo. Envia o Espírito Santo em meio a esta festa. Após a sua ascensão, pede que os apóstolos estejam em oração. E ali eles estão, ainda num misto da alegria pascal de terem se encontrado e vivenciado o Senhor por 40 dias, em meio à tristeza diante daquilo que tinham feito em meio ao seu mistério pascal, no abandonar o Senhor, no terem fugido, mas também do o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, porque eu seguia Ele, eu correspondi àquilo que Ele me dizia, e agora Ele não está mais aqui. Existia um misto e ainda assim um medo, porque os judeus continuavam ainda a suscitar aqueles que seguiam a Cristo. E se nos perseguirem? E se nos aprisionarem? O que faremos? Então, ainda com um pouco de refém em meio a este medo e a esta inquietação, estavam naquele mesmo lugar conhecido por eles, aonde foi celebrada a última ceia, aonde o Senhor buscou estar com os seus, e ali ficaram estes 9 dias em preparação, para que no dia de hoje, assim como nós, neste cenáculo, eles, no cenáculo com a Virgem Maria, recebessem então o Espírito Santo. E vemos este sentido de elevação diante das festas judaicas, um sentido da plenitude e realização. Agora, a colheita não é mais apresentar o trigo, mas o anunciar a outros que possam vir e se apresentar ao Senhor diante da sua conversão. Os frutos, aqueles mesmos dons e frutos que o Espírito concede, os 7 dons que elevam e movem o seu povo, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Esse sentido de saber corresponder ao amor que nos é concedido e diante da lei, a lei de Deus, a lei do amor que em nossos corações é entregue e marcada.
de modo que possamos ser e corresponder a Ele. E ao mesmo tempo, os frutos que, movidos pelo Espírito, temos o amor, não o amor sentimental, não o amor meramente de amizade, mas o amor de Deus, o amor caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio. Este ato de corresponder àquilo que Deus quer em nós e saber operar no Espírito aquilo que Ele nos chama a fazer e corresponder, e assim testemunhar e anunciar. E é isso que aqueles apóstolos reunidos no cenáculo fazem. Em meio ao grande estrondo e na reunião de tantas pessoas que vinham para ali estar e ver, vemos aquele expandir e o impulsionar do Espírito no que faz por meio deles. Não mais uma divisão, como vimos ontem em meio à primeira leitura proposta, a Torre de Babel, que diante do fanar da soberba divide e separa, mas agora algo mais. O querer abrir-se à vontade de Deus, se reunir em nome dEle, e apesar de diversos povos, diversas nações, diversas línguas, o saber falar e reunir num só povo, que diante do falar e o estarem abertos, buscam a unidade, a correspondência, a união. E ali temos este primeiro apresentar dos frutos. Vemos este expandir, o ir sem medo e o saber corresponder a Deus, até mesmo no entregar a própria vida. E saber a Ele em tudo estar, corresponder e ser movidos pelo Espírito diante da palavra, diante do corresponder a Deus. E por isso, em meio a esta festa, somos chamados hoje a olhar para nós e refletir quais são os frutos que hoje eu apresento a Deus. Qual é a lei que eu venho seguindo? Porque hoje é um memorar exatamente isso num sentido de plenitude. Qual é a lei que eu venho seguindo? A minha lei, a minha vontade, o meu querer ou a lei de Deus? Eu venho seguindo a lei do mundo, que me dá uma superficial liberdade de fazer qualquer coisa, ou eu sei corresponder àquilo que Deus me pede? Sei conhecer e corresponder àquilo que Ele me chama? Qual é os frutos que eu venho a apresentar ao Senhor? O modo como eu venho testemunhando a minha unidade com Ele? Eu apresento ao Senhor que eu continuei o mesmo, que eu não mudei nada em meio à quaresma, em meio a este tempo pascal, que tudo aquilo que eu vivi foi um só esquentar bancos, ou eu venho mostrar uma realidade diferente, que eu sou um homem novo e quero ser conduzido e corresponder à vontade de Deus na minha vida? Qual é o fruto que eu venho apresentar a Deus hoje? Como eu venho anunciar a palavra de Deus diante da minha correspondência no meu testemunho de vida? Eu venho dizer ao Senhor: Senhor, eu cresci na vida de oração. Como? Como você tem crescido na sua vida de oração e da unidade com Deus? Há pessoas que podem dizer: não, Padre, agora eu estou rezando muito mais. Eu estou rezando uns 10 terços por dia. Que maravilha! Como? Eu posso rezar 10 terços de um modo a corresponder com o Senhor, ou de qualquer jeito, e aí não corresponder com Ele. Eu posso rezar 10 terços como, por exemplo, os pastorinhos de Fátima, antes da sua conversão e de se encontrarem com ela em meio à sua aparição. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, acabou.
Se eu estou rezando assim, bom, então você não está rezando nada. A questão do crescer na vida de oração não é crescer em quantidade, mas muito mais em qualidade. Qual tem sido a qualidade da minha oração? Qual tem sido a qualidade da minha busca por estar com o Senhor? E nos meus atos, eu tenho mudado? Eu tenho buscado a ir mais, a conhecer mais a Deus, a me confessar mais vezes para estar sempre em estado de graça, a me afastar das situações que me levam ao pecado. Eu tenho buscado ser um filho melhor, sabendo obedecer, sabendo corresponder, ou eu venho deixando tudo de lado, respondo, falo, brigo? Eu tenho sido um esposo melhor, um pai melhor, que dá atenção, se faz presente, ou eu sou um pai superficial, que meramente grita, briga, ou ainda pior, um pai que dá tudo, que não corrige, que não vai e mostra o erro do filho para que ele mude? Como eu tenho sido? Qual tem sido a minha correspondência e quais são os frutos que eu venho apresentar ao Senhor? Hoje somos chamados a apresentar tais frutos para sabermos corresponder. Que ao menos estes frutos sejam o nosso desejo de mudança, o nosso desejo de unidade, o nosso desejo de ser e estar inteiramente em Deus. Algo extremamente expressivo que temos em meio a esta solenidade é olhar os ícones que são apresentados de Pentecostes. Vemos ali os apóstolos em espírito de oração e a busca da unidade com Deus, e ao centro a Virgem Maria. Certa vez dizia um padre, ela estava no primeiro Pentecostes, na Anunciação, aberta à vontade de Deus, e se deixou ser movida por Ele, e diante daquilo que o Senhor nela infundiu e gerou, o fruto da salvação, Cristo, sendo gerado em seu ventre. Ela mesma também está neste segundo Pentecostes, e o Espírito vem por meio dela aos apóstolos para gerar a Cristo em seus corações e fazê-los vencer o medo, a apatia, a angústia, para que pudessem anunciar. Hoje também ela se faz presente em meio a este cenáculo, e pedimos que o Espírito Santo, por meio dela, nos venha, para que o Cristo seja gerado em nossos corações e saibamos também testemunhar e corresponder à sua vontade em meio ao mundo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,